Olá pessoal, saudações a todos que tiverem acesso a esse vídeo, a esse material. O meu nome é Francisco Shelton, eu sou aluno do curso de Matemática à Distância da Universidade Federal do Acre, sou do Polo de Chapuri, sou aluno da doutora professora Adeusita, da disciplina Organização da Educação Básica e Legislação de Ensino. O meu tema, o meu objeto de estudo foi a educação indígena, certo? O outro integrante do meu grupo acabou desistindo, por isso eu estou gravando sozinho. Eu acredito que é importante começar tratando desse tema, desmistificando um pouco a ideia, o conceito, a visão que nós temos do índio, que nos foi repassada principalmente por meio dos filmes, dos desenhos, das imagens, de que o índio é aquele indivíduo que está no meio da floresta, no meio da mata fechada, sem acesso ao mundo exterior, que está vestido com folhas ou nu, que está com o rosto pintado e fazendo aquele gesto tradicional, que todo mundo já viu. E de que o índio não tem acesso à educação, o índio não tem acesso às universidades, o índio não tem acesso ao mercado de trabalho. E isso não é verdade, certo? Eu tenho certeza que as roupas que nós utilizamos atualmente não são as mesmas roupas que Pedro Álvares Cabral utilizava, quando chegou aqui há 500 anos atrás. Quando nós vamos nos deslocar para um lugar distante, para uma outra cidade, nós não utilizamos mais as carruagens, que eles utilizavam há 500 anos atrás, utilizamos um carro, certo? Então, se nós temos história, se nós nos desenvolvemos, por que não o índio, ter a sua história, ter a sua cultura? E nós devemos levar isso em consideração, certo? E já que o índio tem história, já que o índio tem cultura, como o índio vai estudar, já que o índio tem a cultura e sua história própria, certo? Como o índio vai estudar em um sistema de ensino totalmente desconhecido por ele, com uma outra língua, às vezes distante, da sua localidade? E nesse contexto que surge a necessidade de uma educação especial e diferenciada, específica para esse grupo, que é a modalidade que a gente estará tratando, nesse vídeo, certo? Até a Constituição de 1888, todo o processo educativo era voltado para anular a cultura indígena e, de alguma forma, tentar integrá-los à cultura dominante, à cultura branca. Ou seja, os povos indígenas foram obrigados a negar as suas próprias raízes, a sua identidade e integrar-se aos costumes da sociedade nacional, certo? Nesse vídeo discutiremos algumas questões, dentre elas, quais foram os avanços e os retrocessos da educação escolar indígena no Brasil, o que foi feito a fim de se alcançar uma educação diferenciada e de qualidade para esse povo nativo, é o que a gente estará tratando mais à frente, certo? Desde o Brasil colônia, há 500 anos atrás, século XVI, com a chegada dos jesuítas, mais especificamente no ano de 1549, até os dias de hoje, a educação indígena passou por diferentes momentos, por diferentes fases, diferentes experiências que foram vivenciadas pelos povos indígenas durante todo o processo de escolarização. Ainda no período colonial, a gente viu isso de uma forma bem clara no material disponibilizado na disciplina, no fascículo. O índio era levado a assimilar as extensões do pensamento e métodos educacionais da metrópole, o que significa a recusa da cultura local, ou seja, não existia o direito à diversidade cultural, linguística e ética.
Ou seja, o índio era obrigado a aceitar, a moldar-se ao que lhe era imposto, certo? Pelos colonizadores. Então, a primeira escolarização dada aos povos indígenas foi ensinada, ministrada pelos padres jesuítas, em que a catequese era tida como um meio de educá-los, a fim de convertê-los ao catolicismo e, por trás de tudo isso, contribuir com a dominação europeia, certo? Embora o Brasil seja um país com grande diversidade étnica, social e cultural, essa pluralidade nem sempre foi reconhecida, social e legalmente, principalmente no que se refere à educação, que sempre foi tratada, abordada de uma forma homogênea, certo? Então, até a década de 70, a visão que se tinha dos indígenas era de um povo inferior, incapacitado e objeto de catequese e de instrução, certo? De acordo com a legislação nacional que fundamenta a educação escolar indígena atual, os indígenas têm direito a uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue e comunitária. A gente sabe que isso é um grande avanço no que se refere à proposta, à conquista, à teoria, ao papel, mas isso nem sempre é garantido na prática, pelas autoridades competentes, pelo poder público, certo? Então, fazendo um breve panorama da educação indígena no Brasil, podemos ver que a história desse povo em terra brasileira é marcada pela aculturação, imposição, desigualdade e preconceito, Vale ressaltar que hoje essas formas de relação deletéria estão aos poucos sendo enfraquecidas, embora ainda haja resquícios dessas relações. Uma vez que a legislação vigente que garante direito aos povos indígenas não permitem mais ações discriminatórias ou de qualquer natureza voltada aos indígenas. O intuito dos colonizadores europeus e posteriormente do Estado brasileiro era ter domínio sobre os povos nativos a fim de integrá-los à sociedade nacional, uma estratégia, consistiu na civilização do indígena segundo o modelo dos dominantes, Mas o que estava por trás de tudo isso, dessa intenção de civilização? Com certeza, a formação de mão de obra para os trabalhos braçais que precisavam ser desempenhados inicialmente no Brasil colônia, Com a expulsão dos jesuítas no século XVIII, 1757, mesmo com a expulsão dos jesuítas, as mudanças ocorridas nessa fase, chamada de pombalina, não foram significativas, até os anos de 1970, quando a educação escolar indígena inicia uma luta com base, com amparo na Constituição Federal de 1888. A gente pode destacar aqui o artigo 78 da Lei de Diretrizes e Bases, da LDB, que afirma que a educação para os povos indígenas deve ser intercultural, bilíngue, para a reafirmação de suas identidades étnicas, recuperação de suas memórias históricas, valorização de suas línguas e ciências, além de possibilitar o acesso às informações e aos conhecimentos valorizados pela sociedade nacional, os conhecimentos científicos, da sociedade. A diferença entre a educação indígena e a educação escolar indígena é que a educação indígena se refere aos processos de transmissão e produção de conhecimentos próprios dos povos indígenas, certo? A gente tem aqui nas palavras de Daniel Mudukuru, o conhecimento na sociedade indígena é dominado pelos mais velhos. Mesmo que a pessoa saiba todas as coisas sobre o seu povo, sobre a tradição, se houver alguém mais velho naquele espaço, é de direito que o mais velho responda
o que lhe foi perguntado, né? Isso é uma das tradições dos indígenas. Já a educação escolar indígena diz respeito à modalidade da educação básica ofertada pelo sistema de ensino do país às comunidades indígenas, né, em que são transmitidos conhecimentos não indígenas, né, os conhecimentos científicos, técnicos e indígenas, né, por meio da escola. O cenário da educação escolar indígena no Brasil, né, o cenário recente da educação indígena no Brasil. Segundo a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, a SECAD, o Brasil possui uma população de aproximadamente 1 milhão de indígenas, representando 305 povos e 274 línguas. De acordo com o Censo Escolar de 2018, existe no país 3.085 escolas indígenas de educação básica e 30% dessas escolas funcionam sem prédios escolares, né? Ou seja, são prédios adaptados, né? Alguns precários, cedidos pelas aldeias, comunidades ou funcionando em igrejas, ou organizado pelos próprios professores, o que é algo assim preocupante, né? 30%. Na comunidade escolar, os indígenas brasileiros correspondem a 285 mil estudantes e aproximadamente 22 mil professores, certo? Para atender esse grupo, o Ministério da Educação trabalha para melhorar o ensino voltado a essa população. Das mais de 285 matrículas registradas nas escolas indígenas do país, 5.365 são em creches, enquanto outras 27.053 matrículas estão na pré-escola. No ensino fundamental está concentrado o maior número de estudantes, né? São 174.422 estudantes, e no ensino médio são 26.878. Além disso, 21.891 estão matriculados na educação de jovens e adultos, né, no EJA, e 30.000 na educação superior. Vamos falar um pouco da educação escolar indígena na legislação vigente, atual, né? O currículo da educação escolar indígena deve ser diferenciado, não porque inclui o ensino da língua materna, mas porque deve incluir disciplinas que correspondem às demandas, às necessidades e interesses da própria comunidade, né? Com a promulgação da Constituição brasileira de 1988, assegurou-se aos povos indígenas o direito a uma educação escolar diferenciada, né? Então, a Lei de Diretrizes e Bases, o Plano Nacional de Educação, né, dentre outros documentos, tem abordado o direito dos povos indígenas a uma educação diferenciada, pautada pelo uso das línguas indígenas, pela valorização dos conhecimentos e saberes milenares desse povo e pela formação dos próprios índios para atuarem como docente em suas comunidades, certo? No artigo 32 da LDB, estabelece que será ministrado em língua portuguesa, né? O ensino será ministrado em língua portuguesa, mas será assegurado às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. No que se refere ao Plano Nacional da Educação, né? A Lei número 10.172, de 9 de janeiro de 2001, estabelece as diretrizes para a escola indígena, mantendo o ensino bilíngue, propondo uma escola diferenciada e de qualidade, atribuindo o papel da docência preferencialmente aos docentes índios e prevendo formação adequada a estes professores, né? E como deve, então, ser a educação escolar indígena? De acordo com a BNCC, a educação escolar indígena
só será eficaz quando está contextualizada a realidade dos estudantes, pois eles precisam se identificar com o que estão aprendendo em sala de aula, né? Falando um pouco agora da educação indígena no nosso estado, né, no estado do Acre, segundo dados da Secretaria de Educação, existem 201 escolas indígenas no Acre. Já dados da Comissão Pró-Índio mostram que hoje no estado do Acre são 628 professores de indígena e aproximadamente 8.000 estudantes, certo? O processo no estado, os professores, né, do estado que são concursados contribuíram muito para a luta da criação das políticas de educação escolar indígena no Brasil, né? Eles ajudaram na alfabetização de outros professores que hoje estão dando continuidade aos ensinos nas escolas, ajudando na publicação de materiais didáticos, no fortalecimento da cultura, nas pesquisas e contribuíram nas questões políticas. Hoje, muitos desses professores, né, já estão aposentados, mas deixaram aí a sua história, né, no estado. No Acre, a educação indígena encontra-se bem presente nas terras indígenas. Ao trabalho de formação de professores indígenas realizado pela CPI Acre durante 25 anos, somaram-se outras 3 frentes de ação. A Secretaria de Estado e Educação, né, responsável desde 2000 pela formação de professores indígenas, a UFAC, Universidade Federal do Acre, que desde 2009 oferece o curso de licenciatura intercultural indígena para a formação de professores, e a Organização dos Professores Indígenas do Acre, né, que juntamente com a CPI Acre vem promovendo uma importante articulação política para o controle social das políticas educacional, especialmente voltada para os povos indígenas. No que se refere à educação aqui no município de Chapuri, no município de Chapuri, são feitos anualmente trabalhos nas escolas da rede pública com a temática étnico-racial. As atividades são realizadas pela Secretaria de Estado de Educação e Esporte, né? Entre as ações destacamos a exibição de filmes que retratam as trajetórias e legado dos povos, além de exposição fotográfica sobre as comunidades indígenas brasileiras e palestra com lideranças indígenas. O ensino nas aldeias atende em média 300 alunos todos os anos. Os professores que atuam na educação indígena são capacitados permanentemente, né, o que garante elevação nos índices de aprendizagem. A educação se dá sobretudo na zona rural, né? E a escola, além de abordar muitos conteúdos que os índios não aprendem, ensina a fazer conta, a ler, a escrever na língua indígena. Também passou a incluir os conhecimentos locais na sala de aula. Os alunos aprendem, por exemplo, como usar os recursos naturais, cuidar do meio ambiente, do território onde vive, aprendem sobre a história de seus antepassados, né, os mitos, as crenças e etc. Né? Diante de tudo isso, né, o que nós precisamos, o que ainda nos falta para uma educação indígena de qualidade, né? O que nós precisamos é de mais escolas estruturadas, né, no que se refere à escola com energia elétrica, com internet, escola com água filtrada, né, uma água de qualidade, ensino de qualidade, professores preparados e qualificados, materiais didáticos adequados e peculiares a cada povo, né? Ou seja, precisamos sair do papel da teoria para a prática, né? Para a realidade. Devemos ter em mente que a educação escolar indígena passou por muitas fases e hoje a legislação já lhes garante uma educação intercultural, bilíngue e específica, certo? Então ficamos por aqui, né? Vencemos, né, o desafio em frente às câmeras e até uma próxima.